Olá, aqui é o Ricardo Pelvan e nesse vídeo eu quero falar para você as 5 armadilhas que você pode cair como líder e não se transformar num líder extraordinário, não se transformar num líder altamente desejado pelo mercado. E vamos direto para as armadilhas, não vou me enrolar muito não. A primeira armadilha é a seguinte, é você ficar resolvendo problemas dos seus liderados. Nossa, Ricardo, mas como assim? Líder, ele está ali para resolver problema. Quem disse? Não é só para resolver problema. Muito pelo contrário. A sua principal missão é desenvolver as pessoas para que elas resolvam os problemas por si só. Inclusive, isso está ligado já à segunda armadilha, que daqui a pouco a gente vai falar. A dica aqui é a seguinte, ó, você não pode criar pessoas preguiçosas. Existem pessoas que ou elas têm preguiça de pensar na solução, elas detectam um problema e elas têm preguiça para pensar na solução, ou elas até pensam na solução, mas elas têm medo de fazer aquilo e de repente dar errado. Então, a minha sugestão aqui é o seguinte, ó, toda vez que um liderado seu vier te trazer um problema de alguma coisa que não está funcionando, sabe, pergunta para ele, o que você acha que tem que fazer para resolver esse problema? Faz ele pensar, faz ele tentar tirar de dentro dele a solução. Sabe o que vai começar a acontecer com o tempo? Ele vai começar a parar de trazer problema para você. Porque automaticamente ele vai pensar assim, pô, toda vez que eu levo um problema, meu líder pergunta como resolver. E aí eu falo. E aí o meu líder, ele fala que tá certo, ou ele faz um pequeno ajuste. Ah, deixa eu resolver esse problema. Mas, Ricardo, e se o meu pessoal não está preparado para resolver problemas? Aí nós entramos na segunda armadilha. A segunda armadilha, qual que é? É o líder não desenvolver os seus liderados. É o líder não criar uma cultura de desenvolvimento dos seus liderados. Sabe, líder é aquela pessoa que vê um potencial em alguém e ele desenvolve essa pessoa através de algumas ferramentas. E aí eu te pergunto, você conhece ferramentas de como desenvolver a sua equipe? De como você olhar para cada um dos seus liderados e você for lá e trabalhar uma dessas ferramentas ou mais dessas ferramentas e desenvolver esses caras? Ah, não sabe? No final desse vídeo eu vou falar para você uma oportunidade para você aprender pelo menos 7 ferramentas para desenvolver a sua equipe. O mundo ideal é que os seus liderados se desenvolvessem por si só. É o liderado perceber, poxa, eu tenho um problema nesse sentido, deixa eu buscar um desenvolvimento. Mas infelizmente não é assim que as coisas acontecem. Eles não têm essa autoconsciência, essa proatividade toda. Não é que eles não têm, a maioria não tem. Alguns têm. De repente você aqui que está me ouvindo, você tem. Mas a maioria não tem. Então o líder é que vai ter que ir lá e vai ter que trabalhar essa questão. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma de você aprender pelo menos 7 coisas aí que você pode fazer para os seus liderados estarem se desenvolvendo. Guarda isso que eu estou falando. O líder hoje tem que ser coach. Sabe, o jogo está jogando, ele está desenvolvendo o pessoal através dessas 7 ferramentas, tá bom? Terceira armadilha, não pedir opinião para os liderados para resolver problemas ou para atingir metas e objetivos. Você já percebeu, quanto mais alto você sobe no organograma da empresa, mais longe você fica dos clientes, que são bem maior de tudo, que é o pessoal que paga a conta? E os seus liderados, provavelmente, eles estão mais próximo do cliente do que você. Talvez eles saibam mais do que o cliente precisa do que você mesmo. Então, líderes extraordinários, eles têm um problema. Eles reúnem as pessoas ou eles chamam um liderado específico que tem uma maturidade legal e ele pede opinião. Meu liderado, estamos com esse problema. Eu queria te ouvir, cara. O que você acha que tem para a gente resolver esse problema? Ou chama a equipe inteira. Equipe, temos esse problema. O que vocês acham que temos que fazer para resolver esse problema? Pergunta, você conhece estratégias, ferramentas para você tirar as soluções da equipe? Não? Fica comigo até o final do vídeo, eu vou te mostrar.
uma oportunidade de como que você pode aprender essas ferramentas gratuitamente. Eu não estou aqui para te vender nada. Gratuitamente, como que você pode descobrir essas ferramentas. Gente, quando você pede a opinião dos seus liderados, duas coisas acontecem. Coisa número 1, muitos deles são bons e estão mais próximos do cliente que você. Começa a vir ideias, começa a vir soluções muito legais. Segunda coisa que acontece, você concorda comigo que a maioria das soluções, quem vai ter que executar é a equipe, não é você? Algumas talvez é você que vai ter que executar, mas a maioria das coisas a equipe vai ter que executar. E você concorda que quando eles dão a opinião, eles dão a ideia, eles ficam mais comprometidos na execução? É isso. Você tem que pedir a opinião das pessoas. Virão ideias diferentes das suas, que talvez sejam até melhores, e eles estarão muito mais comprometidos na hora de executar. Quarta armadilha, foco só no resultado. Sabe, alguns líderes ainda não entenderam o seguinte: a gente quer resultado na nossa área, na nossa empresa, no nosso departamento. Mas quem dá resultado são pessoas. Eu preciso ir através das pessoas. Sabe, líderes extraordinários, eles se preocupam com o resultado, mas eles se preocupam com as pessoas. Eles se preocupam com a motivação das pessoas. Eles se preocupam com o engajamento, com o desenvolvimento das pessoas. Você tem esse olhar mais humano, observando as pessoas que vão atingir o resultado? Não, me desculpa, você vai ter problema. Líderes que têm muito foco só no resultado, eles conseguem resultados a curto prazo. A médio e longo prazo eles começam a ter problemas. Por quê? Porque as pessoas elas vão se desmotivando, elas vão se desengajando. Não, peraí, Ricardo, mas os meus liderados, não é eles que deviam se preocupar com a motivação deles, com o engajamento deles? Sim, esse é o mundo ideal. O mundo ideal é que cada um cuidasse da sua própria motivação. Mas infelizmente as coisas não são assim. As pessoas não têm inteligência. A maioria das pessoas não tem inteligência emocional suficiente para cuidar da sua própria automotivação. Então o líder tem que ter esse olhar, ele tem que trabalhar essa questão. E aí eu te pergunto, você conhece ferramentas de como engajar e motivar o seu time? Existem pelo menos aí umas 5 ferramentas que você pode usar. E daqui a pouco quero falar para você, para a gente se aprofundar. Aqui eu estou querendo mostrar as armadilhas, os problemas. Mas eu quero te mostrar uma forma de como a gente se aprofundar nisso daí, para você aprender essas ferramentas. E a quinta armadilha, gente. A quinta armadilha é o seguinte, são os líderes que não dão feedbacks nos seus liderados. E feedback é algo mais ou menos assim, o cara tá indo bem, eu vou lá e dou um feedback positivo no cara. Eu flagro ele fazendo coisa boa. Você não imagina o poder que isso tem na liderança. Mas tem o feedback de desenvolvimento. O cara erra, eu vou lá e aplico um feedback de desenvolvimento. Eu mostro o erro e mostro também o caminho. Na verdade, eu crio em conjunto com ele para ele poder acertar. Sabe, uma pesquisa mostra, se você me acompanha há algum tempo, você já cansou de ouvir eu falar isso, que 92% dos líderes não sabem trabalhar a questão do feedback de uma forma correta. Ou eles não aplicam feedback, ou quando aplica, aplica errado. E ele não trabalha o desenvolvimento do cara. E aí é onde eu quero te fazer um convite para você participar da maratona de líderes, a maratona dos líderes de resultado. São 4 aulas gratuitas de uma forma online, onde eu vou te explicar 4 coisas. Primeiro, como engaja e motiva o time. As 5 ferramentas que você pode usar para elevar a motivação. Já que eles não se motivam sozinhos, a grande maioria deles não fazem isso, o que você pode fazer para elevar a motivação do pessoal? A aula número 2 são 7 ferramentas de como elevar a competência do time. O que você pode fazer para elevar a produtividade, a competência, o desenvolvimento desses caras? A terceira aula é de como você trabalhar inovação, mudança na sua área, no seu departamento, na sua empresa, envolvendo o time. Porque quem vai ter que executar a inovação e a melhoria, a mudança, é o time. Então eu preciso fazer esse processo de inovação, melhoria contínua, junto com o time, para ele poder estar engajado. E quarta aula,
como aplicar feedback. Sabe, como que você flagra as pessoas fazendo coisas boas e como que alguém errou, você chama esse cara e aplica um feedback de desenvolvimento nele. Está interessado em participar dessa maratona online e gratuita? Então, procura um link por aqui. Eu não sei se você está no YouTube, se você está no Instagram, se você está no meu podcast, mas procura um link por aqui para você ir lá, se inscrever e saber como assistir essas 4 aulas gratuitas junto comigo, onde nós vamos trabalhar ferramentas. Ferramentas para elevar motivação, ferramentas para elevar competência e produtividade, ferramentas para fazer mudança e inovação junto com a equipe. E essa parte do feedback. Procura um link por aqui, vai lá, se inscreve. Eu estou te esperando nessa maratona, onde eu quero aprofundar tudo isso que eu falei com você nesse vídeo. Estou te esperando. Tchau!